Olá, sétimo ano, estamos juntos em mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a diversidade animal, tá bom? Então a gente vai falar sobre alguns filos, tá? Desse reino animal. Alguns nós já vimos, fica como uma revisão, e outros a gente ainda vai ver que fica como uma introdução pelo que está por vir, ok? Nós vamos começar falando sobre o filo dos poríferos, né? Os poríferos são representados pelas esponjas e nós falamos que são animais muito simples, né? Porque a estrutura desses animais é simples. As células desses animais não formam órgãos e, consequentemente, não formam tecidos, ok? São animais fixos, né? Eles são sésseis, então eles ficam fixos lá no substrato e eles também são filtradores, né? Eles se alimentam de partículas que eles encontram na água, que eles filtram na água, ok? A gente também vai falar do filo dos quinidários. Os quinidários nós vimos que são animais que queimam, né? Então, uma grande característica desse filo é ter uma substância urticante. Essa substância serve tanto para captura de alimento quanto para defesa desses animais, tá? Nós vimos também que os quinidários podem estar apresentando uma morfologia na forma de pólipo ou na forma de medusa. Lembram disso? E aí, como representante, a gente tem os corais, a gente tem a água-viva, a gente tem a hidra, a gente tem mais exemplos de animais. Depois nós falamos do filo dos vermes, né, que são dois. Nós vimos os plateumintos e nós vimos os nematódios. Os plateumintos são os vermes que a gente falou que tem o corpo achatado, né? Inclusive nós falamos da capacidade de regeneração das planárias, que chama bastante atenção, e elas pertencem ao filo dos plateumintos, tá? O filo dos nematódios também pode ser chamado de nemateumintos, tá? E aí nos nemateumintos são vermes que têm o corpo cilíndrico, né? É como se fosse uma forma de uma caneta, né? Um corpo cilíndrico. E nós vimos também que os vermes, eles são responsáveis por algumas doenças. No caso dos nematódios, a gente pode estar citando o amarelão, ascaridíase, o oxiuro, filariose, né? Existem várias doenças que são causadas por eles. Falamos também desses dois filos, né, que é o filo do molusco e dos anelídeos. Quando nós falamos do filo dos moluscos, nós falamos que é um filo onde o animal tem um corpo mole, mas normalmente, né, a grande maioria, conta com a proteção de uma ou duas conchas, tá? Essa concha pode ser tanto interna quanto externa, mas tem as exceções que não carregam a concha que nós vimos, tá? Falamos também do filo dos anelídeos. O filo dos anelídeos é um filo onde o próprio nome já diz, né? O animal, o corpo dele é composto de anéis, que nós chamamos de metâmeros, correto? Dentro desse filo dos anelídeos, nós estudamos algumas classes, né? E aí nós vimos que são a classe das poliquetas, que são aqueles que vivem na água. Nós estudamos a classe dos oligoquetos, que são as minhocas, né? Que nós falamos da importância que esses animais têm, inclusive para os vegetais, porque eles são grandes produtores de humus, né? Além de cavar túneis que facilitam a entrada tanto de ar quanto de água no solo. E nós também falamos dos hirudíneos, que são as sanguessugas, né? Que se alimentam de sangue e já foram bastante utilizados pela medicina. E agora, esse filo aí é uma novidade pra gente, né? Que é o filo dos artrópodes. Nós ainda não estudamos, mas fica como uma introdução. Quando a gente fala desse filo dos artrópodes, a gente está falando de um filo que é um filo de animais, tá? Mas ele conta com o maior número de espécies. Então, quando a gente fala de artrópodes, na realidade a gente não vai estudar o filo dos artrópodes, porque é uma diversidade muito grande, então existem muitas classes dentro desse filo. Então a gente costuma estudar as classes separadamente, tá bom? Mas quando a gente fala de artrópodes, eles têm algumas características, tá bom? Algumas características dos artrópodes quais são? Eles possuem pernas que são articuladas, tá? O corpo desses animais é um corpo segmentado.
E aí eu não tenho como falar para vocês a quantidade de segmentos, porque isso vai estar variando de classe para classe, tá? Por isso que a gente geralmente estuda a classe separadamente. E o curioso desse grupo é que o esqueleto deles é formado de quitina, por isso a gente chama de esqueleto quitinoso, mas o esqueleto desses animais, ele é externo, né? O nosso esqueleto, ele é interno, protegido por várias estruturas. No caso deles, não. No caso deles, o esqueleto fica do lado de fora. Então, a gente diz que o esqueleto é externo quitinoso, ok? Esse esqueleto, ele é legal por quê? Porque ele protege o animal, ele é uma espécie de uma carapaça muito dura, né, que fica do lado de fora, constituído de quitina, como eu já falei. Ele, por ter a quitina na sua composição, ao mesmo tempo que ele é leve, ele também é resistente, tá? E isso é muito legal por quê? Porque ele protege o animal. Só que causa um problema. Se você tem o esqueleto do lado de fora, como é que você vai crescer? Você não consegue crescer. Então, para que esses animais consigam crescer, eles têm que fazer periodicamente um fenômeno que a gente chama de muda ou de equidise, tá? Cada autor vai trabalhar com o nome. A muda ou a equidise nada mais é do que a troca dessa carapaça, né, desse esqueleto que estava do lado de fora. E aí ele se livra desse esqueleto e enquanto o novo esqueleto não endurece, é que o artrópode vai aproveitar para poder crescer, né, e se desenvolver, tá bom? Os artrópodes apresentam um sistema digestório completo também, tá? Então, vai da boca até o ânus. E aí, a gente agora vai falar rapidamente sobre as classes, tá bom? Quando a gente fala da classe dos crustáceos, a gente está falando, por exemplo, do camarão, a gente está falando da lagosta, a gente está falando do caranguejo, tá? A gente está falando do tatuzinho de quintal. Então, existem vários exemplos de crustáceo. Quando a gente fala dos aracnídeos, nós estamos falando do escorpião, nós estamos falando das aranhas, a gente está falando do carrapato, né? Então, a gente está falando de uma classe que a gente conhece bastante, tá? Agora, a gente vai falar dos diplópodes. Quando a gente fala dos diplópodes, a gente está falando desse bichinho que normalmente aparece na nossa casa, que aqui no Rio de Janeiro a gente chama de gongolo, né? Mas em alguns lugares ele é chamado de piolho de cobra. Não sei como é que vocês conhecem. Os diplópodes, eles têm... Ih, desvirou. Quando a gente fala dos diplópodes, a gente está falando de animais que não representam nenhum tipo de risco, porque esse vizinho aí do lado, o quilópode, esse já tem um risco, né, que é a lacraia. Como representante dos quilópodes, nós temos a lacraia. A lacraia, por exemplo, ela tem um veneno, né? O veneno da lacraia não é capaz de matar um ser humano, mas ele pode causar um incômodo, que é dor, febre, e no caso do diplópode, isso já não tem, ele não carrega veneno, tá? E eu coloquei essa foto aqui porque o diplópode, o gongolo, quando ele se sente ameaçado, ele se enrola todo, que é uma forma de proteção. Agora a gente vai falar dos insetos. Quando a gente fala dos insetos, a gente está falando de uma classe muito diversificada, muito conhecida e a gente interage com muitos insetos, né? Alguns a gente acha muito fofinho, muito bonitinho e outros nem tanto. Mas como exemplos de inseto, a gente pode citar, por exemplo, a abelha, borboleta, mosca. A gente pode estar falando da barata, da formiga, do besouro, da libélula, da joaninha, do percevejo, né, que tem a tendência de soltar aquele cheiro desagradável quando se sente ameaçado, o cupim, a traça, o piolho. Então, quando a gente fala da classe dos insetos, é uma classe dentro dos artrópodes muito diversificada, tá? E dentro dessa classe... Mais pra frente a gente vai falar sobre os tipos de metamorfose. Então, assim, é uma classe que a gente vai explorar bastante, tá bom? Agora vem aí o filo dos equinodermos. Quando a gente fala do filo dos equinodermos, nós estamos falando de um filo de animais que são invertebrados, tá? Mas eles são exclusivamente marinhos. Então, você só encontra esses animais na água salgada, tá?
Alguns são fixos e outros conseguem se locomover, tá? Então, quando a gente pensa no lírio do mar, a gente está falando de equinodermos que são fixos. Quando a gente fala de estrela do mar, de ouriço do mar e pepino do mar, que são os três da foto, a gente está falando de animais que conseguem se locomover, ok? E por último, a gente tem aí o filo dos cordados. Quando a gente fala do filo dos cordados, a gente está falando de um filo que nós fazemos parte, tá? Nós fazemos parte dos cordados. A característica desse filo é que os animais têm notocorda, que é uma espécie de bastão flexível que vai estar passando longitudinalmente o dorso do animal. E no nosso caso, né, no grupo dos vertebrados, ele vai estar sendo substituído pela coluna vertebral. Então, quando a gente fala dos cordados, a gente tem como exemplo aí o peixe, as aves, os anfíbios, tá? Aí tá a arara, tá o sapo, mas é o grupo deles de uma forma geral, o próprio ser humano, passarinho, rato, lagarto, coelho. Então, a gente tem um filo também que tem algumas divisões, tá? E que isso vai ser explorado mais pra frente. Por hoje a gente para por aqui. Um beijo para todos e até mais.